Sejam bem-vindos à nossa videoaula de Química Ambiental. Eu sou o professor José Pinheiro da Costa Júnior e essa já é a nossa 7ª videoaula. Muito bem. Nessa 7ª videoaula nós vamos tratar, tanto a 7ª quanto a 8ª, da química da atmosfera. Este esboço tratará do estudo não sistematizado, pois seria presunção deste trabalho, mas pormenorizado da química da atmosfera. Esta disciplina tentará fazer um link entre as atividades industriais, a biosfera, a litosfera, a hidrosfera e o próprio homem. Veremos alguns dos principais poluentes e problemáticas ambientais existentes nesta tão importante área do planeta Terra. E, inclusive, os experimentos que são abordados são experimentos com uma certa autenticidade, inclusive aqueles elaborados no formato de um desenho animado com um simulador. Muito bem, vamos lá. A estrutura da atmosfera terrestre, que é o que realmente interessa para nós. É baseada na variação, sabe do quê? Da temperatura em função da altura, ou seja, da altitude. Isso permite dividir a atmosfera em 4 regiões, que são a troposfera, a estratosfera, a mesosfera e a termosfera. E nós vamos falar detalhadamente cada uma. A nossa atmosfera, aqui neste mapa conceitual, divide-se em a troposfera, a estratosfera, a mesosfera e a termosfera, sendo, observe que a troposfera é a camada imediatamente acima da superfície terrestre e apresenta uma extensão que varia de 10 a 16 quilômetros. É muito interessante nós olharmos aqui a partir do momento que se começa a superfície terrestre até esta faixa média de 16 quilômetros, nós temos a troposfera. A estratosfera é a camada acima da troposfera e apresenta uma extensão compreendida entre 16 a 50 quilômetros de altitude. A mesosfera é a penúltima camada da atmosfera e apresenta uma extensão compreendida entre 50 a 85 quilômetros de altitude. E a termosfera é a última camada da atmosfera e apresenta uma extensão compreendida entre 85 e 500 quilômetros de altitude. Muito bem, algumas características das camadas. Olha só. Na troposfera, nós temos mais ou menos em torno de 85% da massa de toda a atmosfera, ou seja, uma grande concentração gasosa. Na estratosfera, na mesosfera e na termosfera, o que é que nós vamos observar? Olha só voltando aqui. Na troposfera tem-se que a temperatura diminui com o aumento da altitude. Isso é muito importante. Aliás, quem nunca percebeu que já viajou para locais de altitude elevada, que eles são mais frios do que os locais, por exemplo, os nossos aqui da região amazônica, que é o nível do mar. O limite superior da troposfera é denominado tropopausa. Na tropopausa, a temperatura gira em torno de menos 56 graus Celsius e a água atmosférica encontra-se na forma de micropartículas sólidas, ou seja, gelo. É interessante nós observarmos também que os aviões, que viajam geralmente em torno de 10.000 a 11.000 metros de altitude, falo isso porque tenho essa prática,
O que é que acontece? Se alguém abrir uma janela daquela, vamos supor que abrisse, a tripulação toda, aqueles que estariam em contato com a atmosfera, no caso aí essa parte da troposfera chamada tropopausa, todos morreriam instantaneamente, tanto por efeito de pressão quanto efeito de temperatura. A camada na estratosfera é a camada que encontra-se aquilo que nos protege da radiação ultravioleta, o ozônio, em sua maior concentração. A camada, olha só, essa camada de ozônio, ela tem uma molécula muito importante, que claro, é o ozônio, é o O3, que é um derivado do oxigênio. Ele apresenta uma facilidade incrível de absorver radiação ultravioleta e se transformar em O2. Bom, a temperatura na estratosfera, ela aumenta com o aumento da altitude, até mais ou menos menos 2 graus Celsius. Se você for observar, nessa região aqui da troposfera, que vai até menos 56, a partir daqui, olha, vai aumentando a temperatura até chegar em torno de menos 2 graus Celsius. Engraçado, mas aí neste caso, há um aumento da temperatura. Tem alguns filmes que são até interessantes nós olharmos, que os chamados super-heróis ou heróis, eles estão viajando nessas regiões mais altas da atmosfera até o espaço sideral, mas na verdade a radiação solar ali é altamente letal. Impossível a viabilidade da vida naquelas regiões. Na mesosfera, a camada em que a temperatura diminui com o aumento da altitude, atingindo valores de menos 92 graus Celsius. Então aqui já começa a diminuir de novo, devido a poucos gases absorventes da radiação solar. E a termosfera, é nessa camada que a temperatura aumenta, olha, de novo com o aumento da altitude, devido à presença de gases que absorvem radiação de alta energia e emitem calor, aumentando a temperatura até 1200 graus Celsius. Então, olha só o que eu falava ainda agora. 1200 graus Celsius, isso aqui é quase que mais ou menos 2,8 vezes maior do que a temperatura de Vênus, que lá as coisas se encontram no estado derretido, a maioria das coisas. Planeta próximo da Terra, com inviabilidade de vida, pelo menos naquelas regiões, ou pelo menos é o que se sabe hoje. Então nós vamos aqui a um infográfico, que o endereço desse infográfico, então está aqui a troposfera. Você observar aqui, ó, aviões, balões, composição aqui da atmosfera em torno de 21% de oxigênio, 1% de gás carbônico e 78% de nitrogênio. Então aqui é muito interessante nós analisarmos isso aqui, 1% de gás carbônico. E na estratosfera, camada de ozônio, nós encontramos mesosfera, que tem uma chuva já caindo, que a gente já sabe que vai cair naquele formatinho, partículas já sólidas. Aqui nós temos supersônicos, balões meteorológicos, termosfera, uma coisa aqui que é muito importante, a aurora boreal. Se alguém for nas regiões do Polo Norte ou Polo Sul, ou próximos, países próximos, que vê isso aqui está muito alto. Ocorre um fenômeno magnético muito intenso aqui. E aqui a exosfera, tecnicamente falando, já é espaço sideral. Poluição na atmosfera. As atividades humanas ou antropogênicas, para alguém que galga pela questão dos cursos, fazer os cursos de meio ambiente, ou a área de química, é interessante falar sempre essas palavras um pouco novas, chamadas palavras relacionadas a atividades humanas. E uma delas é essa daqui, antropogênico, atividades humanas. Também liberam grande quantidade de gases tóxicos e poluentes. Então, vamos ver aqui. Quem são essas atividades? A industrialização, queimadas, veículos e queima de combustíveis fósseis, veículos porque eles queimam também,
combustíveis fósseis e que, inclusive, algumas empresas vão ter que se adequar à nova realidade que está vindo. Que se esse vídeo já for um vídeo lá na frente mais velho, nós vamos ter já imersão de tecnologias para gerar o quê? Carros elétricos. Então lá para frente, carros elétricos serão carros provavelmente muito usados no futuro. Aí vai dar uma parada um pouco nessa questão de combustíveis fósseis. Uma outra coisa interessantíssima que os combustíveis fósseis se lembra logo dos combustíveis líquidos, petróleo. Mas as fontes maiores desses combustíveis, incrível que pareça, estão no carvão mineral. Eles existem lá também. Bom, mineração, uso de aerossóis. Existem muitas empresas que ainda usam aerossóis que têm CFCs e outras usam até metano. É uma tendência muito grande de substituição do metano por outros gases, porque o metano ele tem uma capacidade de 21,75 vezes maior absorção de gás, de radiação, infravermelha, ou seja, radiação que esquenta. Outro, produção de energia elétrica também polui bastante. São atividades antropogênicas que liberam grande quantidade de gases tóxicos e poluentes à atmosfera terrestre. Uma imagem aqui coletada com o seu endereço, mas essa imagem aqui ela representa muito claramente o que de fato acontece. Bom, a depleção, alguns chamam destruição e outros chamam degradação. Eu vou ficar com a degradação da camada de ozônio. Inclusive é aqui aquela foto clássica da NASA sobre o buraco na camada de ozônio. Essa foto é clássica e antiga, inclusive. Bom, a formação do ozônio O3 se dá através da decomposição do gás oxigênio, provocada pela radiação ultravioleta. Reação, olha só. O gás O2, quando entra em contato com a radiação ultravioleta, e que está presente nas camadas atmosféricas, mas principalmente em uma ou outra camada, o que é que nós temos aqui? Sofre uma atomização. O que é essa atomização? Não é tornar nada radioativo. Na verdade, a atomização quer dizer que a molécula de gás oxigênio ela vai ser quebrada pela radiação ultravioleta e vai formar átomos de oxigênio separados, né? Esses átomos, por sua vez, eles são altamente reativos. Então, o que é que eles fazem? Vamos ver aqui. A forma oxigênio gasoso atômico é muito instável, ou seja, não permanece nessa forma durante muito tempo, porque ela é muito reativa. E o oxigênio, a gente já falou em algumas aulas lá do curso de Química Inorgânica, que não é para o curso de Meio Ambiente, mas lá no curso de Química Inorgânica, funções inorgânicas, que o oxigênio ele ocupa o segundo lugar do pódio em termos de eletronegatividade. É muito alta a eletronegatividade do oxigênio, é o segundo, só perdendo para o átomo de flúor. O que quer dizer isso? É um átomo que tem uma capacidade muito grande de arrancar elétrons de outros átomos. Bom, essa estrutura procura reagir com ela mesma ou com moléculas de O2, e aí se dá a formação do ozônio. Observe a reação. Então aqui a primeira tarefa nossa é mostrar como o ozônio se forma. Aí o oxigênio na forma de átomo atômico reage de novo agora com uma molécula de gás oxigênio e vai formar o ozônio. E isso é o natural